A graça e a paz, queridos, vou aqui tá. Muito bem, então vamos orar e já começar a ministração da palavra. Oremos, né? Vamos orar primeiro. Senhor, Tu és maravilhoso, queremos Te louvar e Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, falado, operado aqui neste lugar, esta noite. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, podemos estar juntos aqui, neste lugar, de forma livre, um país onde ainda temos esta liberdade, mas como o pastor falou, virão dias tenebrosos, nós precisamos estar firmes na Tua palavra, firmes na esperança do Evangelho. Usa a minha vida aqui esta noite para ministrar a Tua palavra para o Teu povo. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas tenho dentro de mim o Teu Espírito, porque a Tua palavra diz no livro de Efésios que o Senhor nos selou com o Espírito Santo da promessa. Então fala, Pai, fala, Jesus, através da minha vida, trazendo o ensinamento da Tua palavra e traz edificação, exortação e consolação para o Teu povo. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, podem sentar os que ficarem em pé. Amados, graça e paz, meu nome é Wendel, minha esposa Oriana, como o pastor falou, né, nós fazemos parte do Ministério Ágios, que é um ministério itinerante, que ministramos aqui, né, inclusive já no centro de oração, e agradecemos a bondade e a confiança do pastor Everson e pastor Massal, com M, não é isso? Pastor Massal, agradecemos essa rica oportunidade. E eu quero, amados, falar algo que Deus colocou no meu coração para ministrar esta noite, sobre a esperança, ok? Então, queria que você dissesse para o irmão, a irmã que está ao seu lado, dissesse assim: o pastor Wendel vai ministrar sobre esperança. Muito bem, né? Pelo menos eu quero que daqui a uma semana, o que é que aquele pastor ministrou, pelo menos você vai lembrar o título, né? Esperança. Porque às vezes a pessoa sai no dia seguinte, o pastor ministrou o quê? Ensinou o quê? Nem se lembra mais. Então, esperança, tá certo? Muito bem, gente, vamos rapidinho aqui. Eu quero abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Eu sei que ela coloca aqui, não é isso, os versículos, mas eu vou adiantando aqui para a gente não se delongar. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, queridos, quantos aqui já ouviram algum ensinamento, alguma pregação sobre amor? Levanta a mão aí. Muito bem, muita gente já ouviu. Quantos aqui já ouviram algum ensinamento sobre um estudo, ou uma pregação sobre a fé? Acho que quase todo mundo, né? Quantos aqui já ouviram um estudo ou uma pregação só sobre esperança? 3 pessoas, pelo menos que levantaram a mão, né? Algum tempo atrás eu estou acompanhando o livro de Hebreus, estou estudando o livro de Hebreus, agora em novembro vai completar 2 anos que eu estou estudando o livro de Hebreus. Meus estudos são um pouco mais aprofundados, eu gosto de dedicar tempo, eu medito no versículo, leio em grego, leio em várias traduções, eu tento esmiuçar ao máximo o versículo, dou um tempo, no outro dia leio novamente aquele versículo, pego cada palavra daquele versículo no original grego, se for Novo Testamento, né? E vou olhar como ele é tratado, cada palavra, no restante da Bíblia. Então é por isso que eu levo tanto tempo. E eu, quando cheguei no capítulo 6 de Hebreus, nos últimos versículos, eu simplesmente não conseguia passar para o capítulo 7. Eu fiquei com aquela palavra martelando na minha mente por meses, e o Senhor começou a ministrar o meu coração, e Ele falou assim, eu vou resumir, vou traduzir um pouco do que Deus colocou no meu coração. O Senhor disse: a minha igreja precisa aprender sobre a esperança,
a minha igreja não tem recebido ensinamento sobre esperança. Então eu comecei a estudar sobre a esperança, comecei a ouvir alguns ensinamentos, algumas pregações, comecei a estudar este assunto e eu fiquei realmente de queixo caído, como é algo importante, necessário para a igreja ultimamente. Nós vivemos, queridos, nós vivemos no tempo do fim. Muitas pessoas, eu inclusive, acreditamos que nós somos a geração do arrebatamento, que não vai tardar mais tanto tempo assim para o Senhor Jesus Cristo voltar. Nós estamos vivendo a expectativa do maior evento de todo o universo, de todos os tempos, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, onde Ele vai trazer de volta, vai reunir céus e terra. Ele vai trazer novos céus, nova terra, nos quais habitará a justiça. Nós, a igreja do Senhor, somos o povo que tem nas mãos a maior esperança que qualquer pessoa poderia ter. O Senhor Jesus Cristo, lá no sermão profético, ele disse ao final: vinde benditos do meu Pai para o reino eterno, preparado para vós desde a fundação do mundo. Nós temos a maior esperança, mas ao mesmo tempo nunca temos vivido um tempo em que os cristãos são tão cheios de medo. Nós temos a maior esperança que poderia haver, mas muitos cristãos estão cheios de medo, de ansiedade e de depressão. Por quê? Meu povo perece porque faltou o conhecimento. Oséias. Então eu quero ministrar para você, meu amado, minha amada, nesta noite, aquilo que a Bíblia diz que é uma das 3 maiores virtudes que Deus comunica à igreja, seu povo: a fé, a esperança e o amor. Se o apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, está falando numa sequência de importância, então isso quer dizer que a esperança é a segunda coisa mais importante que nós precisamos compreender e viver. Porque se a maior é o amor, a esperança vem logo atrás, juntamente com a fé. Fé, esperança e o amor. Então eu quero que você medite, vamos meditar em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e entender um pouco do que é a esperança. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé, eu vou ler aqui na minha versão, certo? Mas eu acho que é a mesma coisa, é João Ferreira corrigido, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A palavra esperança no grego é elpis, e o verbo elpizo quer dizer ter esperança, esperar. Este é o verbo usado aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que elpizo, que eu tenho esperança. Então a fé é a certeza. A palavra aqui traduzida por firme fundamento na Bíblia King James é traduzida como substância. A fé, ela é a substância da coisa que você está tendo esperança. A fé é a substância da esperança. Por que que a fé ela é mais importante porque a esperança ela é mais importante do que a fé? Porque se você não tem esperança, você não tem fé. Você não pode crer em algo que você não tem esperança naquele algo. A esperança ela vem antes da fé. A fé, estudei muito, irmãos, o significado dessa palavra firme fundamento. E ela tem várias possibilidades de tradução. Uma das traduções é a realidade, a substância, a realidade, aquilo que é real. Então a fé, ela torna a sua esperança real. Mas começa com a esperança.
Você precisa ter esperança. E aí eu quero explicar algo muito importante para você. A esperança bíblica, ela não é igual à esperança do mundo. Se eu falar a palavra esperança aqui, muitas pessoas vão imaginar aquela famosa frase, aquele famoso ditado, né? A esperança é a última que morre. Esta é a esperança natural, esta é a esperança do mundo, irmãos. A esperança bíblica, ela não morre. A esperança bíblica, ela é baseada nas promessas de Deus. E a esperança bíblica, ela é firme como a palavra de Deus, porque ela é advinda da palavra de Deus. Nós vamos ver isso no livro de Hebreus, no capítulo 6. Vamos voltar para cá. Hebreus capítulo 6, o versículo 18 diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Eu queria que você repetisse isso aí. Diga assim comigo: é impossível que Deus minta. Neste contexto aqui, o escritor aos Hebreus está citando Gênesis, deixa eu ver aqui, eu acho que se não me engano, capítulo 22, isso, ele está citando Gênesis no capítulo 22, quando Abraão foi oferecer Isaque, e Deus chegou para Abraão, Deus disse: eu juro por mim mesmo. Deus não tinha pessoa maior do que ele, por quem ele jurar. E Deus queria assegurar aos herdeiros da promessa a plena convicção, a plena certeza de que o que ele estava prometendo, ele iria cumprir. Então ele pegou e disse: eu vou jurar por mim mesmo. E aí o escritor aos Hebreus diz assim, para que por duas coisas imutáveis, Deus já havia dado a promessa a Abraão, mas Deus quis reassegurar a esperança que viria daquela promessa, e Deus jura por si mesmo: eu juro por mim mesmo. Então, duas coisas que não podem mudar, Deus assegurou a promessa da salvação para Abraão. E a Bíblia diz aqui nesse mesmo versículo que com isso nós temos poderosa consolação. Irmãos, a esperança, ela é para trazer para nós uma poderosa consolação, porque Deus, ele não pode mentir. Nós aqui no Brasil temos dificuldade em entender este conceito de alguém que não pode mentir. Então isso atrapalha a nossa fé, porque nós não confiamos totalmente na palavra de Deus. Mas Deus não pode mentir. O verbo aqui é dinamê, que quer dizer ter poder, ter capacidade. Deus não tem capacidade de mentir. O que Deus promete, meus queridos, é imutável. E aí ele diz, tenhamos firme consolação, nós os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. A palavra de Deus é dada para nós, e quando nós recebemos esta palavra, compreendendo que Deus não pode mentir, nós crescemos em fé, e esta esperança, quando ela é fortalecida, quando nós meditamos na palavra, como nós fortalecemos a nossa fé pela palavra, ela traz para nós uma poderosa consolação. Se você está necessitado, a palavra de Deus diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então essa verdade, ela é imutável. Quando Deus é o seu pastor, nada poderá faltar para você. Mas aquele que duvida, a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, está condenado, né? Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos
estar firmes, seguros, 100% certos de que o que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Isso significa, amados, que a nossa mente precisa estar voltada para as coisas de Deus. Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 5, no versículo 5 ele diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente, não lance em rosto, e seria dada, se pedir com fé. Mas ele diz: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada para lá e para cá, a onda sobe, desce. Aí a Bíblia diz: não pense o tal que receberá qualquer coisa do Senhor. Nós precisamos estar firmes, com a mente focada na palavra de Deus, assim como nós temos o exemplo na Bíblia de Abraão. Nós vamos lá para Romanos capítulo 4, se eu não me engano, versículo 18, vamos ver aqui, Romanos 4, 18. Queridos, nós sabemos de Abraão, recebeu uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela, está lá em Gênesis capítulo 12, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos, e o Senhor disse que iria fazer dele uma grande nação. Ele, com 75 anos, nunca teve filhos com Sarai, sua esposa. Sarai tinha 65, estava já na menopausa, foi estéril a vida inteira. Na menopausa, a ovulação para, ela não produz mais óvulos, ela não tem como ter filhos, é impossível uma mulher ter filhos após ela entrar nesse período da menopausa. Uma mulher que foi estéril a vida inteira, tentou ter filhos, não teve, entrava na menopausa, não tinha mais como ter filhos. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão. Deus havia dito a ele que ele seria uma bênção, que ele seria pai de muitos. Deus até mudou o nome de Abraão. E aí Deus certa vez disse: vem, Abraão, aqui para fora da tenda, olha para as estrelas do céu. Não era diferente de hoje, Hoje você vai tentar olhar para as estrelas, você nem vê. Mas se você for para um lugar onde não tem essa luz da cidade, esteja lua nova, você não vê nada, só vê estrela. Você vai ver o céu tão cheio de estrelas, você não consegue contar. E Deus chamou Abraão para fora da tenda e disse: olha, conta as estrelas. E Abraão ficava todas as noites, irmãos, ele não tinha essas luzes, ele morava em tendas, ele ficava todas as noites olhando aquelas estrelas e dizendo: eu creio, assim será a minha descendência. Abraão, ele acreditou na palavra de Deus. Abraão, ele contemplava as estrelas. Ele não tinha a Bíblia só veio séculos depois. Então ele pegava aquela palavra que o Senhor falou para ele, e Abraão ficava contemplando as estrelas. Com isso, Abraão foi fortalecendo a sua fé. Quando a gente age na palavra de Deus, quando a gente põe a mão no arado, quando a gente age e é firme, persevera na palavra, nós somos fortalecidos na fé. Se você for para uma academia de musculação e você quer ser fortalecido, aí você olha para aqueles pesos e diz: Jesus, eu creio. Pronto, e fica só olhando. Aí você paga a academia, vai lá e fica olhando para os pesos: Jesus, eu creio. Você vai ficar forte? Vai ficar barrigudo assim, igual a gente. Irmão, você só vai ficar forte se você entrar na academia e começar a pegar o pezinho pouco, de acordo com a sua capacidade. Aí gradativamente você vai aumentando, você vai pondo em prática, você vai se alimentando, você vai descansando, Tem esse tripé aí, 3 pés, é o exercício, alimentação, descanso. Então você vai fazendo essas coisas, você vai ficando forte. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você precisa se alimentar corretamente, meditar na palavra de Deus, visualizar a palavra de Deus, dedicar tempo à palavra de Deus. Você precisa pôr em prática os exercícios. E você precisa entrar no descanso do Senhor. Fazendo assim, você vai se fortalecer na fé. Foi o que Abraão fez. Vamos ver aqui. Romanos 4, 18, está aqui já.
Olha só, o qual em esperança creu contra a esperança. Abraão, ele creu em esperança. A esperança, ela é a inicializadora da fé. Você precisa receber a palavra de Deus e começar a ter expectativa. A palavra grega elpis, que quer dizer, traduzida como esperança, quer dizer expectativa. Ter expectativa. Deus falou, você começa a esperar Ele agir. Você começa a criar expectativa. Muitas pessoas... eu vim do interior aqui do Rio Grande do Norte, na Lagoa Salgada, e eu me lembro que a cada campanha eleitoral, um grupo ficava para um lado, outro grupo da cidade ficava para o outro lado, e as pessoas começavam a ouvir as promessas dos candidatos e começavam a ficar com expectativa. Aquele candidato a prefeito prometeu que vai me dar uma casa. Então, se ele ganhar, ele ficava lá na expectativa, esperando o candidato ganhar. Mas como é homem muda, né? E muitas vezes a expectativa era frustrada. Eu vi isso muito, né? Meu pai envolvido com política lá no interior. Então, queridos, a expectativa dos homens, se você tem expectativa em homens, essa expectativa, ou seja, essa esperança poderá ser frustrada. Nós somos falhos. Mas se a sua expectativa é na palavra de Deus, Deus não pode mentir. Ele não pode mentir. Então Abraão, queridos, ele ficou na expectativa. Quando Deus disse, eu farei de ti uma bênção, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E Deus inclusive mudou o nome, né, de Abrão, que quer dizer pai, para Abraão, que é o pai de muitos. Porque Sarai era minha princesa, Deus mudou para Sara, que é princesa, e aí a pessoa Sara todo dia começou a chamar Abraão, quer dizer pai de muitos. Todos os dias o homem não tinha nem um filho. Pai de muitos, vem cá. Pai de muitos, tira ali um pouquinho d'água para mim. E ela começou a falar. E ele olhando as estrelas no céu, olhando a areia da terra, assim será a minha descendência. E ela, pai de muitos. Então aquilo, meus queridos, essa esperança, essa expectativa se transformou em certeza, em convicção. Então virou a fé, firme fundamento das coisas que se esperam. Olha só aqui, o qual em esperança creu contra a esperança. 2 vezes a palavra esperança. Ele estava na expectativa, a esperança da palavra de Deus, contra a esperança natural. No natural não havia esperança para Abraão. Mas pela palavra ele acreditou, a palavra de Deus. E aí, olha só, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou, esse mesmo. Conforme isso aqui, eu queria só chamar a atenção, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. A base da esperança de Abraão era o que Deus falou para ele. Nós precisamos, meus queridos, colocar nossa expectativa, nossa esperança com base na palavra de Deus. E eu quero, devido ao tempo, eu quero fechar. Vamos lá para o Salmo de número 1. E eu quero mostrar a você como você deverá alimentar a sua esperança. Como eu alimento a minha esperança? Muito bem. Abraão, Salmo de número 1, versículos 1 e 2 só. Abraão, ele tinha a palavra de Deus, ele começou a agir pela palavra de Deus. Ele começou a contar as estrelas. Ele diz,
meu Deus, é muita estrela, assim será a minha descendência. Então Abraão começou a visualizar, ele começou a criar essa expectativa de que aquilo que Deus havia prometido iria acontecer, Deus iria cumprir. Então, amados, o Salmo de número 1, ele mostra a chave para uma vida abundante, uma vida onde você vai ser uma pessoa frutífera. E no primeiro versículo, ele já fala o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é todo o conselho, toda a instrução, todo o ensinamento que vem de pessoas que não temem ao Senhor. São os ímpios. Você, cristão, não deve nem dar ouvidos ao conselho dos ímpios. O pastor estava falando aqui sobre casamento e como as pessoas estão querendo empurrar goela abaixo um modelo não bíblico. Mas muitos cristãos estão já, eu conheço muitos cristãos que estão a favor do que está sendo ensinado, contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque estão dando ouvido a conselhos dos ímpios. Os conselhos dos ímpios, o conselho que você assiste, você recebe quando você liga a TV, a não ser que seja uma ministração da palavra, mas você, desculpa eu falar, vou ser sincero aqui, mas você liga a TV, está passando um filme, uma novela que vai te ensinar que pode fazer sexo fora do casamento. Quase todos os filmes de Hollywood ensinam isso. E ele não bota uma mulher feia nem um homem feio, não. Ele bota uma atriz muito bonita num ambiente lindo e maravilhoso. Filmes para crianças já ensinam que você pode ter relação sem ser casado. Isso faz muito tempo que está sendo semeado. Então você fica assistindo, achando que é imune a isso aí, mas Jesus ensinou na parábola do semeador que tudo que você semeia, se encontrar um solo ali fértil, vai produzir. Então, ao invés de ter esperança, nós vamos começar a ter expectativas negativas. Ao invés de descansar no Senhor, ter expectativa, meu casamento vai ser uma bênção, você começa a ver muita prostituição, muita violência, você vai começar a ter expectativa de medo, expectativa negativa. Então, o que você põe diante dos seus olhos formará a sua expectativa. Olha só, coloca aí o versículo 2. Onde nós devemos colocar nossa mente para gerar a esperança bíblica? Antes, o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite não é você ficar lendo de dia e de noite. Mas a palavra meditar no original quer dizer murmurar. Murmurar não no sentido de ficar reclamando, mas ficar balbuciando, mastigando, meditando, formando a sua mente, transformando o seu entendimento. A palavra é que vai gerar esperança dentro do seu coração, na medida que você meditar na palavra de Deus. Amém, queridos? Então essa é só uma breve introdução sobre a esperança. Eu aproveito para convidar vocês, eu vou estar começando um estudo sobre esperança. Terça-feira agora é o último estudo sobre cura. A outra terça eu começarei um estudo só sobre esperança. Certo? Lá em Hebreus capítulo 6, lá no versículo 19, diz que a esperança é a âncora da alma. Se você não tem esperança, você não estará ancorado nos céus. É a esperança que vai fazer você descansar no meio da tempestade. Então, nós temos um canal no YouTube e temos a página do Facebook, que a transmissão do estudo bíblico é toda terça-feira nessa página lá do Facebook.
né? Mas tem a versão editada também do estudo, que fica lá no nosso canal. Então você procura lá Ministério Ágios. Quem quiser mais informações, depois do culto pode procurar. Acho que a irmã Rayane, ela curte lá, que eu já vi ela curtindo algumas coisas lá na página. Tá bom? Então convido vocês a se inscrever lá no nosso canal. E tem um estudo muito bom, graças a Deus. Tá bom, amados? Então eu espero que tenha sido uma palavra de edificação para a sua vida. Né? Agradeço a oportunidade, amados, e estamos disponíveis aí. Sempre precisar, pode chamar que a gente está aqui. Tá bom? Graça e a paz. Glória a Deus.